Direito Penal 4, professor José Nildon de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Então, dando continuidade aí o estudo da nossa disciplina, vamos agora iniciar aí o título 8 da parte especial do Código Penal, que vai falar lá dos crimes contra a incolumidade pública. O que é incolumidade pública? Aqui os crimes são vagos por quê? Porque eles atingem um número indeterminado de pessoas. Lá no título 1 dos crimes contra pessoas, vocês viram lá 130, 131, 132, lá os crimes contra a incolumidade pessoal. Então, contra uma vítima ou um número determinado de vítimas. Aqui não, aqui é contra a coletividade como um todo. Então, aqui, incolumidade pública significa dizer aí o estado de conservação ou preservação da segurança das pessoas ou coisas, tá? E aqui, via de regra, os crimes admitem tanto a modalidade dolosa quanto a modalidade culposa. E aí no capítulo referente aí, no título referente aos crimes contra a incolumidade pública, nós vamos ter aí 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele diz respeito aí dos crimes de perigo comum, artigo 250 a 259. O capítulo 2, ele fala aí dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, artigo 260 a 266. Aí meios de transportes tanto aí transporte de pessoa quanto transporte de carga. E por último aí os crimes contra a saúde pública, artigo 267 a 285. E aí, após isso aqui, vem o próximo título, que vai ser lá dos crimes contra a fé pública. Então, tem o título 8, o título 9 lá, vai tratar dessa questão. Mas agora, vamos lá. O primeiro tipo penal aqui que a gente tem que chamar a atenção é o crime de incêndio. Por que eu vou falar do crime de incêndio antes de fazer a introdução? Porque aqui vocês têm que vislumbrar, tem que ficar entendido que esse incêndio ele tem que colocar em risco um número indeterminado de pessoas, para estar caracterizado o crime contra a incolumidade pública. Em Barbacena, recentemente, tivemos um incêndio doloso que resultou morte das pessoas, que resultou em óbito de pelo menos 2 pessoas. E aí foi divulgado, inclusive pela imprensa nacional. Um cidadão foi lá e colocou fogo no prédio, no carro que estava na garagem de um prédio, e aí pegou fogo e 2 pessoas foram a óbito. E aí, como é que se trata isso? Então, a primeira coisa que você tem que identificar que é um crime de incêndio. A pessoa quis incendiar um veículo, foi lá e colocou fogo. Qual que era a vontade do sujeito ativo do crime? Colocar fogo em um bem de terceiro. Foi lá, colocou fogo, e essa situação colocou em risco um número indeterminado de pessoas, ou seja, todas aquelas pessoas que moravam ali, porque foram incendiados outros veículos, e aí também a construção, a edificação ficou comprometida. Então, nesse caso aqui, você tem um crime de incêndio. Mas e as pessoas que morreram? As pessoas que morreram aí, a gente tem que ir lá para o artigo 258 do Código Penal, que ele tem lá na rubrica do dispositivo, artigo 258, formas qualificadas de crime de perigo comum. O que é o crime qualificado? Vamos lembrar, o crime qualificado é o mesmo crime que, adicionado a uma circunstância, vai causar aí a alteração dos limites da pena para mais. Então, vamos lá.
dos crimes, das formas qualificadas de crime. Se o crime é doloso, se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é privativa de liberdade, é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. Então aqui para o crime doloso você tem uma regra, e para o crime culposo você tem uma segunda regra. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena se aumenta de metade. Se resulta morte, aplica a combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então aqui vocês vão vislumbrar que o próprio capítulo 1 ele vai trazer aí a figura do crime qualificado pelo resultado, tá certo? Então aí você vai ter o incêndio qualificado pelo resultado, você vai ter aí o desabamento qualificado pelo resultado, você vai ter a explosão qualificada pelo resultado, você vai ter aí os tipos penais previstos aí, perigo de inundação causado, se houver lesão corporal ou morte, vai configurar aí o crime qualificado pelo resultado. Então, só para lembrar aí, como já foi falado, incolumidade é o estado de preservação de pessoas ou coisas em relação a possíveis eventos lesivos. Outra coisa que é necessário colocar, esses crimes, via de regra, eles são crimes de perigos. O que é crime de perigo? Basta a possibilidade da ocorrência de danos aí, ou seja, são condutas atentatórias à vida, ao patrimônio, à segurança de pessoas indeterminadas ou não individualizadas. E aqui é admitido tanto a modalidade dolosa quanto a modalidade culposa, porque há previsão explícita, há previsão expressa do tipo penal culposo. O capítulo 1 aí, dos crimes de perigo comum. Então, os crimes de perigo comum são aqueles que vão atingir todas as pessoas comuns. E ali vem, não depende da efetiva lesão do bem jurídico. Basta a simples exposição de perigo. Bacana? Então aí vocês vão ver, dano ou perigo de dano. Então o crime de perigo, basta simplesmente expor as pessoas aí a perigo. Lá vale lembrar, como já falei na introdução, artigo 130 a 136 é crimes de perigo individual, incolumidade individual. Aqui é incolumidade pública, é o perigo coletivo. 250 a 251 vai tratar efetivamente aí do perigo comum, indeterminação de alvo, tá? Não há aí uma pessoa determinada para essa circunstância. Como já falei, o 258 trata da figura qualificada. Então vamos lá, artigo 250. Causar incêndio expondo a perigo. Aí vem a questão. Causar incêndio expondo a perigo. Imagine que alguém causou um incêndio e não expôs a perigo absolutamente ninguém. Nessa circunstância, o fato é atípico. Num local isolado, deserto, ele vai lá, pega o seu próprio carro e põe fogo no carro. O problema é dele. Nesse caso, não há aí um perigo de dano. Se não há um perigo de dano, não há se falar aí no crime de incêndio. Expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Então aqui é imprescindível que seja colocado em risco aí a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Aqui vocês vão ver que o crime aqui a pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então é crime de grande potencial ofensivo. E como resulta necessariamente o crime de incêndio em prejuízo econômico, em prejuízo financeiro, aí é prevista a pena de multa, tá certo? Então aqui no tipo aqui
Penal, no artigo 250, a gente de início vai ver isso aí. Ele, no caput, é um crime doloso. No parágrafo 2º é prevista aí a figura culposa. Vem lá, ó, rubrica incêndio culposo. Se culposo incêndio, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos. E aqui é necessário a gente fazer uma observação que existe lá na lei 9605 de 98, a questão do incêndio também, previsto lá, incêndio em mata ou floresta, artigo 41, que a pena é de 2 a 4 anos. Pelo princípio da especialidade, se o incêndio for em mata ou floresta, doloso ou culposo, vai incidir a lei 9605, que é a lei dos crimes ambientais, e não aí a norma geral prevista aqui no artigo 250 aí do Código Penal. O objeto jurídico é a incolumidade pública, e nesse caso aqui a incolumidade pública, como a gente viu aí de início, vai tratar aí da segurança das pessoas, vai tratar aí efetivamente daquela sensação de não correr perigo. Então é isso aí que é a questão colocada pelo legislador. Então, incolumidade pública é aquele estado de preservação da segurança das pessoas, seja em relação ao próprio corpo, seja em relação à integridade corporal ou em relação ao patrimônio. Objeto material. A objeto material é a coisa ou aí a substância que foi alvo do incêndio, que de certa sorte foi utilizada como destino aí da conduta do agente, ou seja, foi o objeto sobre o qual recaiu a conduta do agente. No exemplo inaugural que a gente deu aqui, ocorrido em Barbacena, foi um veículo. O veículo estava na garagem, o sujeito ativo se dirigiu lá e ateou fogo no veículo. Esse veículo incendiou outros veículos, irradiou para as instalações do edifício e ali causou a morte de 2 pessoas. Então aí eu tenho um incêndio doloso com o resultado morte. 250 combinado com 258. Como houve morte, a pena vai ser aplicada em dobro. Bacana? Então tá aí a sistemática que é colocada. Bem, trata-se de um crime que deixa vestígios. E aqueles crimes que deixam vestígios, ele chama de crime não transeunte. E esse crime aí, ele exige, por força do artigo 158 do Código de Processo Penal, que seja realizada a perícia, um laudo pericial, para constatar aí as questões que levaram ao incêndio. Então, se houver um crime de incêndio, é imprescindível a formalização de um laudo pericial, feito aí por peritos oficiais ou peritos nomeados pelo juízo aí. É um crime que a conduta pode ser fracionada, e se a conduta pode ser fracionada, a tentativa ela é admissível. Lá no artigo 250, parágrafo 2º, no crime culposo, deixei de colocar para vocês aqui, ó, incêndio culposo. Se culposo o incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, para a figura do incêndio culposo, é necessário identificar que trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo, que vai ser aí alcançada pelos institutos da Lei 9.099 de 95, quais sejam a transação penal e a transação penal do artigo 76 e a suspensão condicional do artigo 89. A ação penal aqui, ela é pública, incondicionada,
No parágrafo primeiro aí tem aumento de pena. Quais são as causas de aumento de pena? As penas aumentam-se de 1/3. As causas de aumento de aqui, elas vão dizer respeito àquela situação que aumenta ainda mais o perigo, que causa mais aí uma situação de perigo em relação ao patrimônio ou em relação à situação das pessoas em geral, bem como aí ao proveito econômico. Então, vendo lá, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, essa é a primeira situação. Então, isso aqui é um elemento subjetivo do injusto, ou seja, um dolo específico, um dolo destinado ao lucro. Então, a primeira causa de aumento de pena é essa. O inciso 2, ele vai trazer várias hipóteses aí. O inciso 2, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, então o prejuízo é muito maior se existem pessoas ali dentro da casa, como aconteceu no edifício que a gente mencionou agora há pouco, casa habitada ou destinada à habitação. Então, prédio habitado ou destinado à habitação. O incêndio foi colocado, o fogo foi colocado em um veículo que encontrava-se na garagem de um prédio destinado à habitação das pessoas. O segundo aí, é evidente que essa questão aumenta a probabilidade de um dano muito maior, como aconteceu com o óbito ali de 2 pessoas, tendo relação de causa e efeito com o incêndio. 2, em edifício público ou destinado a uso público, ou a obra de assistência social ou de cultura. Isso aí pode privar a sociedade como um todo do serviço público, da cultura e da assistência social. Então, o dano ele pode ser muito maior. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, isso aí pode causar um dano aí social em relação ao trabalho, em relação ao estudo, em relação ao deslocamento das pessoas, porque aqui vem a embarcação é aquilo que se move sobre a água, aeronave é o que voa, comboio ou veículo de transporte coletivo. Comboios são aqueles veículos que deslocam um atrás do outro, com a finalidade de transporte de pessoas, ou veículos de transporte coletivo. É comum hoje ser noticiado que nos grandes centros, muitas vezes, os ônibus são incendiados, e ali, isso aí, em retaliação ao Estado, digamos, a conduta do Estado, a atividade do Estado de combater crime, de combater aí sonegação fiscal, etc. Aí, em retaliação à atuação do Estado, são incendiados alguns veículos. Aí você tem um crime de incêndio doloso, e aí com a causa de aumento de pena aí do inciso 2, a linha C. Em estação ferroviária ou aeródromo. Então, estação ferroviária é onde aí se pega aí, se vai embarcar pessoas ou cargas nas estações ferroviárias, onde os trens recebem essas cargas ou pessoas. O aeródromo são aí os aeroportos, ou seja, de onde decolam e pousam as aeronaves. Em estaleiro, fábrica ou oficina. Estaleiro são onde os navios eles se aportam, seja ali para manutenção, seja para carga, etc. Fábrica ou oficina. Fábricas são onde fábrica diz respeito à indústria de transformação, e aí ou oficina. Oficina é onde se pratica aí as várias atividades, vários serviços. Aí em depósitos explosivo, combustível ou inflamável. Então, explosivo, combustível ou inflamável são produtos que demandam uma autorização especial, e essa autorização especial aí é necessário que venha por a possibilidade de causar um dano maior. E aí, se causar esse dano maior, no caso de explosivo, pode até configurar outra infração penal, que seria a explosão, que é também um crime de perigo comum. Combustível ou inflamável.
Então, combustível, posto de gasolina ou outro produto inflamável, qualquer plástico, etc. Em poço petrolífico ou galeria de mineração. Então, poço petrolífero não é a nossa realidade aqui, mas onde é extraído o petróleo. E aí, galeria de mineração é onde é feita a mineração, a extração de minério, de ouro e etc. Na lavoura, pastagem, mato ou floresta. Em relação mato ou floresta, nós temos um tipo penal específico lá na Lei 9605 de 98, que é o artigo 41. A lavoura é onde se planta os alimentos e pastagem é onde existe aí a plantação de gramíneas para o gado. Nessas hipóteses, nós vamos ter aí a causa de aumento de pena. Próxima aula, continuaremos. Bons estudos!